que os apóstolos não tinham medo de morrer? A coragem que vem do céu. Você já se perguntou como homens simples, pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns puderam enfrentar prisões, açoites, perseguições e até a morte sem recuar um passo? O que fazia com que Pedro, João, Tiago, Paulo e tantos outros permanecessem firmes diante de imperadores, sacerdotes, soldados, armados e multidões hostis? Será que eles não sentiam medo? Será que eram pessoas frias, sem emoções, insensíveis ao sofrimento? A resposta é não. Eles sentiam dor, eram humanos como eu e você, mas havia algo dentro deles maior do que qualquer medo. Uma fé inabalável no Cristo ressuscitado. Este vídeo é um convite para você refletir sobre essa coragem extraordinária que não vem de treinamento militar ou de um coração endurecido, mas de uma certeza espiritual que muda tudo. Prepare-se para ser edificado, inspirado e desafiado a viver com a mesma ousadia que marcou os seguidores de Jesus antes de começar. Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este conteúdo com alguém que precisa ouvir sobre fé e coragem. Assim, você ajuda a espalhar a palavra de Deus e fortalece nossa missão de pregar o Evangelho. A coragem dos apóstolos não era natural, era sobrenatural. Quando lemos o livro de Atos, vemos que os discípulos que antes estavam trancados em uma sala por medo dos judeus, João 20:19, passaram a pregar nas praças, nos templos e nas cidades com ousadia. Pedro, que negou Jesus 3 vezes por medo de ser preso, foi o mesmo homem que dias depois proclamou diante de milhares: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5:29. O que aconteceu para gerar tamanha mudança? A ressurreição de Cristo. Eles não estavam apenas repetindo uma história, eles viram Jesus vivo após a morte. Essa experiência transformou tudo. Eles sabiam que a morte não tinha mais poder, porque o Mestre havia vencido a cruz e a sepultura. Por isso, a coragem deles não vinha de dentro, mas do Espírito Santo, que os revestiu no Pentecostes. Atos 2. Eles estavam cheios do Espírito. E onde há o Espírito de Deus, o medo perde força. 2. Eles tinham convicção do céu. Uma das razões mais poderosas para os apóstolos não temerem a morte era a certeza da vida eterna. Eles tinham uma visão de futuro tão clara que a morte terrena se tornou apenas uma passagem. Paulo declarou em Filipenses 1:21: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para Paulo, morrer não era tragédia, mas vitória. Isso porque ele sabia para onde iria. Assim como Estevão, o primeiro mártir cristão, que viu os céus abertos antes de ser apedrejado. Atos 7:55-56. Todos eles tinham a convicção de que estavam indo ao encontro de Cristo. Quem tem certeza da eternidade não se deixa paralisar pelo medo da morte. Os apóstolos nos ensinam que o verdadeiro cristão não vive para este mundo, mas para o reino eterno. 3. Eles sabiam que a vida pertencia a Deus. Outro motivo para essa coragem é que eles entregaram totalmente suas vidas nas mãos de Deus. Eles entenderam que nada aconteceria fora da vontade do Senhor. A confiança no plano divino lhes dava paz em meio ao perigo. Pedro, por exemplo, dormia tranquilo em uma prisão, acorrentado, sabendo que poderia ser executado. Atos 12:6. Como alguém consegue dormir assim? Porque Pedro sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Se ele vivesse, seria para a glória de Cristo. Se morresse, seria para estar com Ele. Essa confiança é um convite para nós. Será que temos vivido como donos de nós mesmos? Ou como servos que pertencem ao Senhor? Quem se entrega a Cristo não vive mais refém do medo. 4. Eles sabiam que sua missão era maior do que sua vida. Os apóstolos compreenderam que a missão de pregar o Evangelho era mais valiosa do que o conforto pessoal. Jesus havia dito: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Eles levaram isso tão a sério que aceitaram pagar
qualquer preço. A morte não os intimidava, porque eles sabiam que obedecer a Deus tinha valor eterno. O amor a Cristo e as almas perdidas era tão grande que eles não podiam se calar. Hoje, muitos cristãos têm medo de falar de Jesus porque se preocupam com a opinião alheia. Os apóstolos, porém, estavam dispostos a perder a própria vida para salvar outras. Isso nos faz refletir. Temos amado a Cristo o suficiente para não temer o que os outros pensam. 5. O Espírito Santo transformou seus corações antes de Pentecostes. Os discípulos estavam desanimados, confusos e com medo. Mas quando foram cheios do Espírito Santo, passaram a ter ousadia. O Espírito Santo não apenas deu dons e poder, mas encheu-os de coragem espiritual. A presença do Espírito Santo, ainda hoje, é o segredo para vencer o medo. Ele nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus é maior que qualquer circunstância. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa promessa é para mim e para você também. Assim como os apóstolos, podemos enfrentar nossos próprios gigantes e perseguições sem medo, pois o Espírito Santo nos fortalece. 6. Aplicando essa coragem em nossa vida, hoje talvez você nunca enfrente uma prisão por causa do Evangelho. Mas pode estar enfrentando desafios, crises, doenças ou até perseguição velada no trabalho, na escola ou na família. O medo tenta nos paralisar. Mas a coragem que vem de Deus está disponível para todo aquele que crê, se você entregar sua vida a Cristo. Confiar em sua vontade e buscar ser cheio do Espírito Santo, experimentará uma paz que excede todo entendimento. Os apóstolos não eram super-heróis, eram pessoas comuns com um Deus extraordinário. O mesmo Deus quer fortalecer você hoje. Mensagem final desta primeira parte. Nesta primeira parte, vimos que os apóstolos não tinham medo de morrer, porque viram Jesus ressuscitado. Tinham convicção do céu, entregaram suas vidas totalmente a Deus. Entenderam que a missão era maior do que a própria vida. Foram transformados pelo Espírito Santo. Essas verdades também podem transformar a sua vida. Você não precisa viver dominado pelo medo. Jesus venceu a morte e prometeu vida eterna para quem crê. Se ele venceu, você também pode vencer. A história dos apóstolos, vidas que testemunharam até a morte, os apóstolos foram chamados por Jesus para mudar o mundo e cumpriram essa missão, mesmo com a certeza de que seriam perseguidos. Jesus já havia avisado: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15:18. Eles sabiam que a caminhada não seria fácil, mas não recuaram. Veja como cada um deles encerrou sua jornada. 2. O impacto da coragem dos apóstolos. A coragem dos apóstolos não foi em vão. Por causa do testemunho deles, o Evangelho chegou até nós. Milhares foram convertidos ao longo dos séculos. A igreja se fortaleceu, mesmo sob perseguições. Eles não tinham medo de morrer, porque sabiam que Jesus já havia vencido a morte. Esse exemplo nos desafia a viver nossa fé de forma real, sem nos envergonhar de Cristo, mesmo em tempos difíceis. 3. Como isso se aplica a nós hoje? Talvez você nunca seja chamado a morrer por causa de Jesus, mas é chamado a viver para Ele todos os dias. Isso também exige coragem. Coragem para dizer não ao pecado. Coragem para pregar o Evangelho, mesmo sendo criticado. Coragem para confiar em Deus no meio das lutas. Os apóstolos não eram diferentes de nós. Eles apenas tinham uma certeza inabalável. Jesus estava vivo e o Espírito Santo habitava neles. Essa mesma presença está disponível para nós hoje. 4. A coragem vem da presença de Deus. Talvez você se sinta fraco, com medo, sem forças. Mas a Bíblia nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A coragem que os apóstolos tinham não vinha de suas próprias forças, mas do Senhor. E essa coragem pode encher o seu coração hoje.
Peça para o Espírito Santo renovar sua fé e te dar ousadia para enfrentar os desafios da vida. Se este estudo te inspirou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos uma pessoa. Vamos juntos espalhar a mensagem que mudou o mundo.